Então vamos lá, pessoal, vamos continuar com o assunto sobre limite e continuar de funções. Nessa ela veremos limite do tipo 0/0. Amigo, veremos aqui então a parte teórica e resolveremos aqui então vários exercícios só para você poder ficar então aí, craque. Atenção, atenção. Nesta aula se resolveremos exercício da cor desta cor, tá? Enquanto que na próxima aula veremos exercício então desta cor, ou simplesmente assim. Nesta veremos aqui exercício de números então aí ímpares, na próxima veremos exercício dos números pares. Gostou dessa ideia? Vamos a isso. Olha aqui, nesta aula estaremos resolvendo exercício dos números assim então ímpares, enquanto que na próxima veremos exercício dos números pares. Agora, antes de você começar então a se confusionar, se envolvendo aqui em coisas erradas, vamos aqui então na parte teórica, só para você poder ficar então aí, craque. Vamos a isso. Olha aqui, temos então limite e contínuo de funções. Nesta aula veremos o tipo de terminação 0/0. Na aula anterior nós vimos este tipo de terminação, também dominamos este tipo de terminação. Nesta aula estaremos vendo este tipo de terminação. O que você precisa então para dominar este tipo de assunto? Veja aqui. Caso nas suas operações deste tipo de terminação você encontra então o A menos assim o B, em que tudo isto está elevado a k ao quadrado, simplesmente tome cuidado de colocar assim. Isto aqui chama-se diferença ainda de quadrado. Basta colocar então aqui o A menos o B, tudo isso aqui está multiplicado por A mais B. Exatamente assim. Tá? Tome atenção de colocar exatamente assim. Agora, caso apareça então desta natureza, tá? Aqui então o A mais o B, tudo isso aqui está elevado ao quadrado. Isto aqui chama-se então quadrado da soma entre dois termos. Basta colocar o A ao quadrado, que é o nosso primeiro termo, que é este A, o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é A, vezes o B, que é o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Já vimos tudo isso lá na nossa aula de produto notável. Vimos e dominamos também. Mas caso aqui apareça com sinal negativo, esta parte aqui sinal negativo, tome cuidado sim de colocar aqui também o sinal negativo. O resto deixa entrar positivo. Mas caso aqui apareça entrar positivo, simplesmente você terá que deixar entrar positivo. Assim você acerta. Agora, o segundo caso que nós podemos ver é sobre então uma equação quadrática a sua forma fatorada. Lá nas operações de limite, vamos encontrar com uma expressão em que lá em cima, por exemplo, é uma então equação quadrática ou função quadrática, caso você queira chamar assim. Caso encontre-se então o f de x sendo igual a ax, nesse caso, ao quadrado, mais o bx, mais o c, a forma fatorada então deste tipo de negócio terá que colocar aqui assim. Tá? Basta colocar aqui então o A multiplicado por x menos o x1. X1 é a raiz desta equação quadrática ou função quadrática. Agora multiplique mais por x menos a segunda raiz, visto que uma equação quadrática sempre tem duas raízes aí. Então é isso que você deve saber. Tá? Isso já vimos lá nos produtos notáveis, na matemática básica. Agora tem vezes em que esse A daqui é igual a 1. O A é igual a 1. Simplesmente irá colocar aqui então, só ficaremos com essa expressão aqui. Assim está facilitando a vida. Mas caso também, lá nos produtos notáveis, ou lá na simplificação das equações de limites, você encontra expressões dessa natureza. Terá que fazer o seguinte. Caso você encontre uma expressão que é o A menos o B, tudo isso aqui ao cubo, nós chamamos isso então de diferença de cubos. Como é que nós podemos resolver? Atenção, atenção. Basta colocar assim. O A menos o B, exatamente assim, ou seja, os primeiros termos, que o A menos B, sempre carrega o sinal que aqui está, multiplicado por o A ao quadrado, mais, atenção, o resto você coloca então a soma, mais, multiplica este com este. Não é para colocar duas vezes o A vezes B, apenas coloca aqui então aí o A vezes o B. Atenção, isto não é a mesma coisa que aqui temos, tá? Agora, basta colocar então mais o segundo termo ao quadrado. Tome cuidado de aqui não colocar então duas vezes este termo. Então, isto aqui nós iremos usar então bastante aí nas nossas transformações. Atenção, atenção. Não podemos terminar por aqui. Então, caso também lá encontre o A mais o B, mas tudo isso aqui ao cubo, chama-se aqui então soma de cubo de dois termos. Também terá que fazer aqui então uma fatoração, tá? Basta colocar aqui então o A mais o B, atenção. Aqui o primeiro termo leva sempre o sinal que aqui está, esta parte aqui.
Como temos mais, também coloca mais. Multiplicado por o a ao quadrado, que é o nosso primeiro termo ao quadrado, menos, atenção, como aqui é positivo, aqui nós podemos inverter, se vamos colocar então de menos. Menos o a vezes b, mais assim está o b ao quadrado. O b, nesse caso, ao quadrado. Exatamente aí assim. Agora, tem situações também em que nós podemos ter outro tipo de produtos notáveis. Quais são? Veja aqui, deste lado aqui. Agora, quando você encontra este tipo de produtos notáveis, terá que fazer o seguinte. Na verdade, o nosso terceiro caso não são produtos notáveis, porque tem situações em que você não consegue reduzir a esta forma, nesta forma e nesta forma aqui. Como assim, Julie? Tem casos em que você terá que usar então a regra de Ruffin. São coisas que nós vimos lá na matemática básica. Lá na 11ª classe, tá? 11ª classe, no curso completo então, de álgebra que aqui tem no canal. Também podes conferir e você também ficará craque então, neste tipo de situação. Agora, tendo percebido isso, também tem que saber aqui evidenciar termos, tá? Evidenciar termos. Deixa eu colocar um exemplo aqui que nós podemos evidenciar termos. Por exemplo, eu tenho aqui o AX, mas nesse caso o BX. Agora veja, o X está a aparecer aqui então duas vezes. Eu posso colocar aqui então o X em evidência, que está a aparecer duas vezes, entre parênteses. Quando eu coloco o X em evidência, esse que aparece aqui, esta parte aqui, nós ficaremos aqui dentro com o quê? Com o A, simplesmente visto que o X já retiramos para fora, mais o B. Agora, tem casos mais complexos que nós também iremos lidar aquele limite, vou explicar lá. Mas caso queira ver a parte teórica disto, também temos de matemática básica. Agora, nós podemos continuar então com o assunto de limite. Veja aqui os seguintes exercícios. Olha aqui, temos um exercício de número 1, visto que vamos resolver apenas só os números assim tão ímpares. Atenção, atenção. Coloca aqui o exercício de número 1. Vamos colocar aqui então ao lado para começarmos então com as resoluções. Número 1 aqui ao lado. Veja aqui. Nós temos então o limite quando x tende a então a 1 dessa expressão que é o x ao quadrado menos 1 que divide então por 1 menos o x. Atenção, atenção. Para você resolver então o limite, sempre faça assim. Tente levar aqui a tendência, colocar o lugar da variável. Exatamente aí assim. O que vai acontecer? Isto aqui será igual, tá? Ao limite. Quando x tende a então a 1, basta colocar então a tendência no lugar da variável, que é 1 elevado ao quadrado menos 1, que divide assim tá por 1 menos o x. Eu simplesmente aqui está 1 menos 1. Porque este 1 terei que colocar aqui e este 1 coloca aqui. Agora, este tipo então, de operação sempre aqui dá 0 sobre 0. Pode conferir aí. 1 elevado ao quadrado é igual a 1 menos 1. Ficamos aqui então com 0. 1 menos 1 dá 0. Então, 0 sobre 0 é o tipo de indeterminações que nós estaremos trabalhando então, neste mesmo vídeo. Como levantar este tipo de determinação? Por isso, vamos aplicar então nossas propriedades, que são então, produtos notáveis ou identidades notáveis, caso você queira chamar assim. Agora, para levantar este tipo de determinação, você basta colocar aqui. Ficamos aqui então com o limite. Atenção, limite quando x tende a então a 1, do que esta parte daqui, veja que isso é como um produto notável, do tipo que nós vimos lá, do tipo o a menos b, tudo isso aqui ao quadrado, que é diferença de quadrado. Isto aqui será igual a menos b, multiplicado aqui então por a mais b. Vamos aplicar aqui. Por que você está dizendo que, então, que isso que nós temos aqui é um produto notável? Por quê? Por aqui nós temos um menos 1. Este menos 1 nós podemos elevar aqui então, ao quadrado. Ficaremos aqui então, com x elevado ao quadrado, menos 1 também elevado ao quadrado. Visto que 1 elevado ao quadrado é igual a, então, a 1. Não alteramos então o seu valor. Agora, desta forma, ficaremos aí, então, com x menos 1. Atenção, multiplicado aqui então, com x mais 1. Exatamente assim. Assim estamos a levantar então a determinação. Agora, esta parte de baixo, ficamos aqui então com 1 menos x. Agora, desta forma, você também pode simplificar este com este. Mas tome então muita atenção. Por quê? Porque esta parte aqui não é igual a esta parte aqui. Se você fazer então desta forma com esta forma, você estará então 100% errado. Como é que você pode fazer? Veja aqui. Ou você evidencia o sinal que está aqui em cima, o menos que está aqui em cima, ou você evidenciou o menos que está aqui embaixo. Como assim, Julie? Veja aqui. Caso eu tenha um menos x, é a mesma coisa se eu coloco o sinal negativo por fora, entre parênteses. Isto implica que o lugar onde está positivo fica negativo, o lugar onde está negativo fica positivo. Ou seja, ficaremos aqui então com x positivo menos 1.
Exatamente assim. Se eu levar esse sinal daqui, distribuir aqui dentro, com certeza voltarei aqui como está, tá? Agora, nesta parte, nós podemos aplicar aqui também o mesmo raciocínio. Eu vou ter que colocar então mais para cima, exatamente assim. Ficaremos aqui então com o limite. Quando x tende a então a 1, agora em cima eu posso manter, não tem problema aí. O x menos 1, mas aqui embaixo sim tem um problema. Tem que fatorar, tá? Agora, aqui embaixo, basta colocar o sinal, então, de menos por fora, entre parênteses. Aqui dentro, eu terei que fazer assim. Teremos, então, aí o x positivo menos 1. Exatamente assim. Agora sim, agora eu posso cortar. Posso cortar este com este, não tem problema, mas aqui embaixo ficamos com o sinal negativo. Esse negativo pode aparecer então mais aqui está por frente desta expressão, que é exatamente assim. Até vou ter controle então deste lado só para ser então mais organizado, caso você queira ir de organização, tá? Caso queiras printar isso então depois, ficaremos aqui então bem organizado. Exatamente assim. Agora, nesta parte, eu posso colocar simplesmente aqui então menos 1, mas aqui em cima ficamos com x mais 1. Agora, leve a tendência, coloque o lugar da variável. Ficaremos então em cima com 1 mais 1 e embaixo então menos 1. 1 mais 1 dá 2, e esses 2 que divide aqui então por menos 1, isto é com certeza dá então menos 1. É isso que você deve então fazer. Agora, vamos entre o segundo caso, sem atraso mesmo. O segundo caso será exercício de número 3. É este que iremos resolver aqui. Agora, este exercício eu já tinha copiado aqui, simplesmente tinha tirado foto e colocava aqui. Ver o exercício. Veja aqui, terei que colocar exatamente aqui, então, o número aí, então, 2. Vamos colocar mais para aqui. Ou vou ter que colocar deste lado aqui. O número 2, aqui está. Vamos colocar aqui, então, o exercício de número 2. Temos assim tal limite quando x tende aonde? Tende assim tá, a 2, tá? Veja aqui, tende a 2 de x elevado ao quadrado menos o 7x mais 10 dividido tá, por x elevado ao quadrado menos 4. Agora, caso você queira, pode substituir e sempre faça assim. Coloca a variável, coloca a tendência no lugar da variável. Ficaremos assim tá, com 2 elevado ao quadrado menos 7 vezes 2 mais 10 dividido em si por 2 elevado ao quadrado menos 4. Agora, este tipo de limite, na verdade, dá aqui então 0 sobre 0, mas nem sempre. Faça que essas operações, então, com cuidado, você encontrará 0 sobre 0. Como levantar de determinação, vamos aplicar o que nós vimos na parte teórica. Veja que terei que colocar aqui então o limite quando x tende a assim a 2, deixa a expressão daqui. Mas aqui embaixo, veja que tenho aqui um produto notável. Basta colocar aqui então x elevado ao quadrado menos o 2 elevado ao quadrado. Porque o 2 elevado ao quadrado é igual a assim a 4. E aqui em cima eu posso também fatorar. Como assim, Julie? Veja, esta parte daqui, isto aqui é uma equação então quadrática. A forma fatorial de uma equação quadrática já vimos. É a multiplicado então por x menos o x1 vezes o x menos o x2. Exatamente assim. Agora, como encontrar o x1 e o x2? Vamos usar assim a soma e produto, tá? Agora, somando esta raiz disto aqui, você pode calcular como? Veja aqui. Somando essas raízes, por exemplo, então, aí, uma raiz mais outra raiz, deve ter aqui, então, um número. E multiplicado essas raízes, também tem que dar aqui, então, um número aqui. Vimos isto aqui na parte da matemática básica. Agora, a soma e produto. Soma dessas raízes será igual a assim, a 7. E o produto dessas raízes é igual a, assim, a 10. Por quê? Porque a fórmula da soma é igual a menos b sobre A, enquanto que o produto será igual a C sobre A. Exatamente assim. Qual será o valor de B? O valor de B é este que está aqui. Basta colocar ali então menos, entre parênteses menos 7, com certeza terá que dar 7, dividido aqui então por A. O A é 1. Logo, nós podemos desconsiderar aqui esse sinal de A, tá? Vamos desconsiderar aqui então aí o A, visto que isto aqui que é o 7 que divide por A é igual a assim, tá, a 7. Enquanto que nessa parte aqui de produto também iremos fazer da mesma forma. O produto será então o valor de C que divide aqui então por A. Qual será aqui então o valor de C? O valor de C na verdade é 10. Basta colocar aqui então 10 que divide aqui então por A. O A é 1. Ficaremos assim então com 10 que divide aqui então por 1. Isto aqui dá 10. Agora, temos que procurar dois números em que somados dá 7, mas multiplicado esses números dá então 10.
Exatamente assim. Quais são esses números? Pensando apenas um pouco, vamos encontrar aqui então o 2 e o 5. Porque o 2 mais 5 é igual a 10, é igual a 7. Mas o 2 vezes 5, isto aqui é igual a 10. Exatamente assim. Agora, veja aqui. Eu posso colocar aqui na forma fatorada. Veja, o A é igual a 1. Então, tanto faz o A aparecer aqui. Mas desta parte aqui, posso colocar então o X menos, atenção. A raiz, na verdade, é este e este. O x é igual assim a 2, posso chamar de x1, e o x2 é igual assim então a 5. Logo ficamos assim, o x menos o x1, logo menos 2, multiplicado aqui então por o x, tá? O x menos o x2. O x2 é igual assim a 5. Exatamente assim. Atenção, atenção. Veja, aqui embaixo eu posso continuar aqui e vamos então fatorar assim. Desta vez, veja aqui. Aqui eu posso escrever como sendo então o x mais o 2 e o x menos o 2. Exatamente assim. Como vimos lá nos produtos notáveis. Isto aqui tem diferença de quadrado. Agora aqui em cima nós ficamos aqui então com x menos 2 multiplicado aqui então por x menos 5. Agora eu posso cortar assim este com este. Ficaremos então exatamente assim. Aqui na parte de cima, eu posso aplicar aqui então o limite. Quando x tende a então a 2, da parte de cima, ficamos apenas só com x menos o 5. Enquanto que na parte de baixo, ficamos então com x mais 2. Agora, o x mais 5, colocando aqui então a variável no lugar de tendência, tá? Colocando aí então a variável, ou a tendência no lugar da variável, ficaremos aqui então com 2 menos o 5. E aqui embaixo ficamos então com 2 mais 2. Isto aqui então resulta então em menos 3 que divide assim por 4. Como sendo aqui o nosso resultado deste limite que nós temos aqui. Agora, na verdade, aquele foi o nosso número 3 da nossa ficha, mas o número 2 desta aula, tá? Até posso colocar aqui então o número 3, só para não confusionar então nada. Agora, o número 3 também já resolvemos sim. Falta aqui então o número 5 e aí vamos caminhando. Atenção, número 5 eu já copiei para aqui, também pode copiar aí. Vamos colocar aqui então ao lado o número 5. Eu vou ter que colocar exatamente aí aqui. Número 5, basta colocar aqui e começar então a resolver. Temos aqui então o exercício do número 5. Limite, quando x tende a então a 1, menos 1, deste caso, tá? Temos aqui então menos 1 e em cima ficamos com x elevado ao cubo mais 1. E aqui embaixo temos x elevado ao quadrado menos 1. Exatamente assim. Como resolver? A primeira coisa, sempre nos limites, leve a quinta tendência, coloque o lugar da variável. Ficaremos aí assim. Teremos assim então o limite. Quando x tende a então menos 1, aí então ficamos com menos 1, tudo isso aqui elevado ao cubo, mais 1. E aqui embaixo ficamos assim então com menos 1, tudo isso aqui elevado ao quadrado, menos 1. Levei a quinta tendência, coloquei no lugar da variável. Agora, com essa informação, nós podemos continuar aqui. Veja, o menos 1, isto aqui elevado aqui então ao cubo, visto que o expoente que foi elevado aqui é um número então aí ímpar, tá? Agora, o número negativo, que uma base negativa é elevado a um expoente aqui então a ímpar, o resultado dá aqui então aí o negativo, tá? Ficamos aqui então com menos 1, mais aqui nesse caso 1, ficamos com 0, e aqui embaixo ficamos aqui então com isto aqui entre parênteses, que é menos 1 elevado ao quadrado, dá 1, visto que o número aqui então aí é par. Vimos também todo esse detalhe aqui na matemática básica. Agora, 1 menos 1 dá aqui então 0, exatamente assim. 0 sobre 0 é a nossa então, indeterminação desta natureza, que é o assunto desta aula de hoje. Agora, como levantar a determinação? Vamos aqui aplicar nossas transformações. Ficaremos aqui então com o limite. Quando x tende a então a menos 1 e em cima nós ficamos com x elevado ao cubo. Atenção, imagina que isto aqui então seja então aí a soma de cubo. Por quê? Este 1 elevado ao cubo é a mesma coisa 1. Então se acostume com isto aqui, porque sempre você terá que usar aí. E aqui embaixo também, basta colocar aí então aí a quadrado. Ficaremos aqui então com diferença de quadrado. Agora, deste modo, nós podemos colocar aqui. Qual seria então isto aqui? Vimos lá. Seria que então o x mais 1, atenção, multiplicado aqui então por x ao quadrado menos aí então o x, porque seria o x vezes aqui 1, mais então 1 elevado assim ao quadrado.
como nós vimos lá. Então, desta parte aqui, nós ficaremos aqui então com x menos 1, multiplicado aqui então por x mais 1. Agora, aparece aqui então este e aqui embaixo. Você pode simplificar aqui então aí à vontade. Corta este. Ficaremos então com este limite. Vamos tentar aqui então reduzir. Já estamos reduzindo para escaparmos da indeterminação. Veja aqui, ficaremos aqui então com o limite. Quando x tende a então a menos 1. E em cima nós ficamos então com x elevado ao quadrado menos ancio x mais 1. E embaixo ficamos então com x menos 1. Agora, eu posso colocar aqui então aí a tendência, o lugar da variável. A tendência aqui é menos 1. Vamos colocar o lugar da variável. Ficamos assim. O x quando tende aqui então a menos 1. Agora, em cima ficamos com o quê? Com menos 1 elevado ao quadrado menos, entre parênteses, menos 1. E aqui temos mais 1. E embaixo ficamos aqui então com menos 1. Nesse caso, menos 1. Agora, veja aqui. Aqui embaixo ficamos com menos 2. Mas em cima, pode acompanhar, ficamos aqui então com um positivo, visto que isto aqui tudo elevado a um expoente aqui então par, que o menos 1, entre parênteses elevado aqui a um expoente par, o resultado aqui está sempre dá 1. Agora, aqui essa parte eu posso fazer aqui distributiva. Esse sinal com este sinal, ficamos aqui então com mais 1, e aqui ficamos com mais 1. Logo, esta parte aqui dá mais, e aqui temos, ou seja, aqui dá mais, ficamos aqui então com mais 1, e aqui temos 1. Com certeza, teremos então aí o 3 que divide por menos 2, que seria a mesma coisa eu colocar esse na negativo aqui, assim o 3 que divide aqui então aí por 2, ou simplesmente o menos aqui então no meio, 3 que divide assim por 2, exatamente assim, que será então o nosso resultado deste limite. Agora vamos então para o exercício de número 7, visto que estamos levando apenas só o exercício dos números impares. Veja, número 7 temos então este exercício. Também já tirei foto, eu tenho aqui. Copia deste lado aí, tá? Agora veja aqui, número 7, eu poderia colocar então mais para baixo. Exatamente aqui. Nós podemos colocar aqui então o número 7 aqui. Temos o limite. Quando x tende a então a 9, aí em cima nós podemos colocar o x elevado ao cubo menos o 9x elevado assim, ao quadrado mais o x menos 9, dividido tudo isso aqui dividido então por x elevado ao quadrado menos 81. Vamos tentar aqui então escapar da determinação que irá ser então gerada aqui. Como é que isso aqui nós podemos resolver? A primeira coisa, leva a tendência, coloca o lugar da variável. Ficamos assim. Com x tendendo aqui então aí a 9, sempre faça assim. Sempre, meus amigos. Aqui ficamos com 9 elevado ao cubo, menos 9 vezes o 9 elevado assim, então, ao quadrado, mas temos aqui então 9 menos 9. E aqui embaixo ficamos então com 9 elevado aqui então ao quadrado menos 81. Veja aqui então, preste atenção. Aqui temos o menos 9 vezes menos 9. Essa parte daqui dá 9 elevado ao cubo. Também das propriedades de potência, você sabe disso aí. Então, o 9 elevado ao cubo com esta parte daqui, então, aqui dá 0. Agora, esta parte com essa parte também dá aqui 0. E aqui embaixo, o 9 elevado a 2 é igual a, assim, então, aí, 81. Então, esta parte com esta parte simplificamos. Teremos aqui, então, uma terminação que é 0 sobre 0. Exatamente assim. Como escapar desta determinação? Vamos aplicar nossas informações, tá? As nossas simplificações. Veja aqui, eu posso colocar aqui então o limite quando x tende a assim a 9, desta parte aqui de cima, ficamos com o quê? Eu posso colocar evidência aqui com aqui. Alguma coisa que está mexer um tipo de produto notável que eu também ensinei lá na matemática básica. Veja, eu posso colocar evidência x elevado ao quadrado. Se eu coloco evidência x elevado ao quadrado, aqui ficaremos então com x menos 9, mais o x então menos 9. E aqui embaixo teremos o x elevado ao quadrado menos o 9 elevado ao quadrado. Também ficaremos aqui então com alguma coisa que nós podemos colocar em evidência. Como assim, Julie? Veja aqui. Eu colocando aqui evidência que o x elevado aqui então ao quadrado, ficamos com x, esta parte daqui, menos, aqui ficamos com 9, simplesmente. Mas temos essa parte aqui, o x menos 9, que não vamos tocar. Porque se você leva este, multiplica com este, ficaremos aqui então com x elevado ao cubo. E se eu levo este, multiplico aqui então por menos 9, também ficaremos aqui então com menos 9 vezes o x elevado ao quadrado. Eu não fiz nenhuma alteração aqui, simplesmente evidenciei o x elevado ao quadrado. Enquanto aqui embaixo ficamos com x elevado ao quadrado menos o 9 elevado ao quadrado, porque o 9 elevado ao quadrado é igual a assim, então, a 81. Vamos continuar então deste lado.
teremos assim então o limite quando x tende a então a 9, em cima ficamos com que, veja, eu posso colocar evidência esta parte aqui. Coloque evidência esta parte e esta parte também. Colocando evidência aquelas partes, lembre-se que eu posso colocar aqui entre parênteses vezes 1. Ou seja, eu colocando evidência esta parte, ficaremos apenas só com 1. Porque o x menos 9 vezes 1 ainda continua sendo aqui o x menos 9. Logo, eu colocarei evidência então o x menos 9. Agora, esta parte que eu coloquei evidência, retirei esta parte aqui. Ficamos apenas só com x elevado ao quadrado. Logo, ficamos aqui então com x elevado ao quadrado. Mas, agora, eu tirando esta parte aqui está para lá, colocando evidência, ficaremos apenas só com 1. Teremos aqui está aí mais 1. Enquanto que aqui embaixo, nós teremos o quê? O x menos 9 multiplicado assim está por x mais 9. Tá? Agora, pelas razões de produtos notáveis, que você já acompanhou ainda na primeira parte desta aula. Agora, eu posso tentar simplificar esta parte com esta parte, visto que aparece aqui e aqui. Simplificando esta parte com esta parte, ficamos com esta parte daqui de cima e esta parte aqui. Como assim, Julie? Veja aqui. Eu ficarei então aqui então, com limite quando o x tende a então a 9, agora em cima teremos o x elevado ao quadrado mais uma unidade e embaixo ficamos então com x mais então aqui então 9. Agora colocando a variável, o lugar então aí, ou colocando a tendência, o lugar da variável, ficaremos com algo assim. Teremos aqui então aí o 9 elevado ao quadrado mais uma unidade e aqui embaixo ficamos com 9 mais 9. Agora, o 9 elevado ao quadrado é igual a 81. 81 mais uma unidade, ficamos aqui então com 82. Enquanto que aqui embaixo, o 9 mais 9 é igual assim, então, aí, a 18. Agora, tente dividir aqui então, por 2 em cima e por 2 embaixo. Ficaremos assim então, exatamente a 41, visto que 82 que divide por 2 é igual a 41. E aqui então 18 que divide então, por 2, ficamos assim então, com 9. É isso que você poderia fazer. Nosso resultado a este então deste limite. Agora vamos continuar assim. Aquilo foi o número 7. Vamos continuar aqui então para o número 9. Veja aqui. Mais para cima, não é? Veja aqui. Olha aqui, temos um exercício de número 9. Terei que colocar então aqui ao lado. Copiei. Eu já tenho aqui, como sempre estou a dizer aqui então, desde o início deste vídeo, eu tirei foto aí. Vamos colocar então ao lado aqui, só para nós conseguirmos resolver este número 9. O número 9, as coisas estão mesmo a apertar um pouco só. Mas vamos ver como é que isso você pode resolver. Teremos aqui então o limite. Quando x tende a então a 8, de o que em cima teremos 8, o x, tá? O x menos 8, como aparece aí, que nós ficamos com raiz cúbica, exatamente assim, de x menos o 2. A primeira coisa nos limites, leve aqui a tendência, coloque o lugar da variável. Exatamente assim. Levando aqui então 8, colocando o lugar da variável, ficamos aqui então com o limite. Quando x tende assim a 8, esta parte assim, ficamos com 8 menos 8, e aqui embaixo teremos raiz cúbica de 8 menos 2. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Enquanto com 2 menos 2, ficamos aqui então embaixo o 0. Aqui 8 menos 2, teremos aqui então 0. Logo, temos aqui então uma determinação do tipo 0 sobre 0, que é o nosso caso para esta aula. Como levantar aqui da indeterminação? Coloca aqui o limite quando x tende a então a 8, neste caso de x menos 8, que divide aqui então por raiz cúbica de x